O milagre que alimentou centenas. Imagine centenas de crianças famintas. O cheiro de pão fresco no ar. E um cesto que, por mais que fosse esvaziado, nunca se esgotava. As mãos de Dom Bosco tremiam levemente, enquanto ele distribuía o alimento. Ao seu redor, jovens pobres, órfãos, meninos das ruas, todos olhavam com olhos ansiosos, esperançosos e famintos. A cada pedaço de pão entregue, o impossível acontecia. O cesto continuava cheio. Um milagre vivo, diante de todos. Ninguém sabia explicar. Os ajudantes, atônitos, juravam ver o pão se multiplicar. Era como se o próprio céu tivesse aberto suas portas para saciar aqueles pequenos que não tinham nada além da fé. Naquela tarde, em meio à pobreza e à fome, Dom Bosco aprendeu e ensinou uma das lições mais profundas da fé cristã. Quem confia em Deus nunca fica sem pão. E o mais impressionante, esse milagre não aconteceu apenas uma vez. Ele se repetiria, como se o próprio Cristo, invisível, continuasse entre eles, multiplicando o amor. Itália, meados do século XIX. As ruas de Turim ferviam com o barulho das fábricas e o grito das multidões famintas. Era um tempo de transição e sofrimento. Crianças órfãs vagavam pelas calçadas, pedindo pão, dormindo sob pontes, esquecidas pela sociedade. O país lutava para se reconstruir, e a miséria se espalhava como uma sombra. No meio desse cenário cinzento, um homem de olhar sereno e coração ardente caminhava entre os pobres com passos decididos. Seu nome era João Bosco, mas todos o chamavam carinhosamente de Dom Bosco, o padre dos jovens, o amigo dos esquecidos. Sua missão era clara: salvar as almas e os corpos dos meninos abandonados. Com pouco dinheiro e muita fé, Dom Bosco fundou oratórios onde as crianças podiam brincar, estudar e rezar. Mas a fome era uma visitante constante. Muitas vezes não havia comida suficiente nem para o dia seguinte. Ainda assim, ele repetia uma frase que se tornaria eterna: Deus proverá. E foi em uma dessas tardes de desespero que o milagre aconteceu. Um milagre que transformaria para sempre o coração de quem viu e reafirmaria ao mundo que a fé, quando verdadeira, é capaz de multiplicar o impossível. Inscreva-se no canal e acompanhe mais histórias reais de fé, esperança e milagres que desafiam a lógica humana. Curta, compartilhe e ajude essa mensagem a tocar mais corações. Era uma manhã fria em Turim. A névoa cobria as ruas como um manto de miséria, escondendo a dor dos que vagavam sem rumo. Entre o barulho das carruagens e o apito das fábricas, via-se uma multidão de crianças sujas, magras, com roupas rasgadas e olhos famintos. Trabalhavam longas horas em troca de quase nada, e à noite dormiam nas calçadas. Eram os filhos esquecidos da Revolução Industrial, e foi entre eles que surgiu uma figura diferente. Um padre de batina gasta, sorriso calmo e passos decididos. Dom Bosco. Desde jovem, João Bosco sentia em seu coração o chamado para cuidar dos pequenos. Filho de camponeses pobres, conhecia a dureza da vida e o peso da fome. Perdeu o pai muito cedo e aprendeu ainda menino que a fé era o único pão que nunca faltava. Seu sonho era simples e gigantesco ao mesmo tempo: oferecer aos jovens abandonados não apenas comida e abrigo, mas um futuro. Em cada rosto cansado que via nas ruas, ele enxergava o próprio Cristo. Com poucos recursos, começou a reunir os meninos em um terreno emprestado, que logo se tornaria o famoso Oratório de São Francisco de Sales. Ali, entre brincadeiras e orações, ele ensinava catecismo, ofícios e valores. O som do riso infantil começou a ecoar pelas redondezas, trazendo esperança a quem já havia esquecido como sonhar. Mas manter aquele oratório era uma luta diária. Faltavam livros, roupas e, principalmente, comida. Muitas vezes, Dom Bosco passava a noite acordado, escrevendo cartas a benfeitores pedindo ajuda. Outras vezes, dividia o próprio pão com os meninos. Enquanto houver um pedaço de pão na mesa, dizia: ninguém aqui passará fome. Sua fé era inabalável, mas o peso da responsabilidade crescia a cada dia. Os meninos aumentavam,
as bocas a alimentar também, e as doações diminuíam. Mesmo assim, Dom Bosco nunca deixou de acreditar. Rezava todas as manhãs diante do altar e dizia a seus colaboradores: não olhem para o que falta, olhem para o que Deus pode fazer. Muitos achavam que ele sonhava alto demais. Outros diziam que era loucura, mas ele respondia com serenidade: se Deus é por nós, quem será contra? Então, chegou o dia em que sua fé seria provada de forma extraordinária. Era uma festa no oratório. Centenas de jovens haviam sido convidados. A mesa estava posta, mas a comida não era suficiente nem para a metade deles. Os ajudantes se entreolhavam em desespero. O cheiro do pão recém-assado já se misturava com o som da fome. Dom Bosco olhou para o céu e apenas sorriu. Hoje, disse ele, Deus mostrará que também sabe alimentar seus filhos. Eles ainda não sabiam, mas estavam prestes a testemunhar um dos maiores milagres da história moderna. O milagre do pão que nunca acabava. Era domingo e o oratório estava em festa. Bandeiras coloridas balançavam no vento. Crianças corriam pelos pátios rindo e o som de cantos e risadas enchia o ar. Para muitos daqueles jovens, era o único dia do ano em que poderiam esquecer a pobreza, a solidão e o frio. Dom Bosco havia prometido uma grande refeição, uma celebração da amizade e da fé. Hoje todos comerão à vontade, dizia ele com alegria, mas havia um segredo que ele mantinha em silêncio. A comida não seria suficiente. Os ajudantes, preocupados, cochichavam nos bastidores. Padre, o pão vai acabar antes mesmo de começarmos a servir, dizia Miguel Rua, um dos seus colaboradores mais próximos. Dom Bosco apenas respondeu com calma: deixe nas mãos de Deus, ele nunca falhou conosco. No entanto, quando abriram a despensa, o desespero tomou conta. Os cestos estavam quase vazios. O pão, que deveria alimentar mais de 300 pessoas, mal bastaria para 50. A farinha havia acabado, e o padeiro não poderia entregar mais até a semana seguinte. O sol começava a descer atrás dos telhados de Turim. As crianças, cansadas das brincadeiras, se reuniam em volta das mesas de madeira, esperando o jantar. O cheiro de sopa simples se misturava com a ansiedade no ar. Alguns dos ajudantes queriam mandar os meninos embora, inventar uma desculpa, adiar a refeição. Mas Dom Bosco os impediu. Eles vieram com fome, e não posso mandá-los embora de estômago vazio. Nosso Pai Celeste proverá. Enquanto o pátio se enchia de vozes, ele foi até a pequena capela do oratório. Sozinho, ajoelhou-se diante do sacrário. O som das risadas lá fora se tornava distante, como se o tempo parasse. Senhor, murmurou ele, o Senhor sabe que eu nada tenho. Estes jovens são seus filhos. Não permita que se afastem de ti por falta de pão. Ficou ali em silêncio, em profunda oração, até que uma paz inexplicável o envolveu. Quando se levantou, o olhar sereno e confiante denunciava algo diferente. Voltou à cozinha, pegou um dos cestos quase vazios e o colocou sobre a mesa. Comecem a servir, disse com firmeza. Os ajudantes se entreolharam, confusos. Mas Dom Bosco, há pouquíssimos pães. Ele apenas sorriu. Distribuam e não parem. Deus fará o resto. Aquelas palavras ecoaram no coração de todos, como uma ordem vinda do próprio céu. E assim, começou a distribuição. Um pedaço de pão, depois outro, e mais outro. As crianças comiam com alegria, agradecendo a cada mordida. Os ajudantes, porém, começaram a perceber algo impossível. O cesto continuava cheio. Por mais que tirassem, o pão não acabava. O suor escorria de seus rostos. O espanto tomava conta, e os olhos se enchiam de lágrimas. Dom Bosco olhava de longe, em silêncio, com as mãos postas e o olhar voltado para o alto. Algo extraordinário estava acontecendo, um milagre que uniria o céu e a terra diante de todos. O silêncio tomou conta do oratório. No início, poucos perceberam o que estava acontecendo. Os ajudantes serviam rapidamente, tentando esconder o desespero de que o pão acabasse antes do fim da fila. Mas, a cada cesto esvaziado, outro surgia novamente cheio. Os jovens comiam e riam, sem imaginar o que se passava por trás da cozinha.
Para eles, era apenas uma refeição feliz. Para quem servia, era o impossível acontecendo diante dos olhos. Um dos ajudantes, Francisco, parou por um instante, incrédulo. Ele levantou o cesto, virou-o levemente para mostrar aos outros. E o pão simplesmente não diminuía. O aroma quente e suave continuava a se espalhar. E quanto mais ele servia, mais pão surgia. Miguel Rua, com os olhos marejados, deixou escapar um sussurro. É um milagre. Dom Bosco se aproximou devagar, olhando os cestos, sorriu, com o olhar voltado para o céu, e apenas disse: a providência de Deus é maior do que a nossa fé. O pátio inteiro vibrou de alegria. As crianças batiam palmas, agradeciam e repetiam as palavras do padre. Graças a Deus, graças a Deus. O milagre se espalhou como fogo. Os ajudantes, antes assustados, agora serviam com lágrimas de emoção. Um deles ajoelhou-se diante do cesto e chorou, sem conseguir continuar. Padre, eu vi o pão nascer das mãos de Deus. Dom Bosco se aproximou dele, colocou a mão em seu ombro e disse suavemente: sim, meu filho, o pão multiplicou-se. Mas o que Deus quer multiplicar é a nossa fé. Então, voltando-se para as crianças, ele levantou o cesto diante de todos e falou com voz firme, mas cheia de ternura: meus queridos, nunca duvidem do amor de Deus. Hoje ele mostrou que cuida de cada um de vocês como um pai cuida de seus filhos. Todos comeram até se saciarem. Quando a refeição terminou, ainda havia pão sobrando. As crianças guardavam pedaços nas mãos. Algumas os levavam para os irmãos que ficaram em casa. O cheiro do pão fresco misturava-se ao som de risadas e preces de agradecimento. O milagre não estava apenas no pão, estava na fé que renascia em cada coração. Mais tarde, já na capela, Dom Bosco ajoelhou-se diante do altar e, em lágrimas, rezou em silêncio: Senhor, eu sou apenas o servo. Foi o teu amor que alimentou estes jovens. Que este pão sacie também a fome de fé no coração deles. Ficou ali, imóvel, por longos minutos. Para ele, o milagre não era uma exibição do poder divino, mas uma confirmação de que Deus caminha entre os simples. Naquela noite, Turim dormiu em paz. No pequeno oratório, o milagre do pão se transformou em um símbolo eterno. A fé que alimenta o corpo e o espírito. O amor que multiplica o impossível. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre Turim com uma luz diferente. O oratório, que tantas vezes amanhecera silencioso e frio, agora estava cheio de vida. As crianças corriam pelos pátios contando e recontando o que haviam visto. O pão não acabava, dizia uma. Era como se saísse das mãos do padre, exclamava outra. O milagre do pão espalhou-se rapidamente pelos bairros pobres, atravessando as vielas e as fábricas onde os jovens trabalhavam. Os homens e mulheres do povo olhavam com admiração para aquele padre de semblante simples, de batina gasta e sorriso sereno. Dizem que Deus multiplicou o pão em suas mãos. Murmuravam nas feiras, nas igrejas e nas ruas de pedra. Em pouco tempo, pessoas de outras cidades começaram a chegar ao oratório. Não vinham por curiosidade, mas em busca de fé, esperança e consolo. Dom Bosco, porém, recebia a todos com humildade. O milagre não é meu, dizia sempre. O milagre é de Deus, que nunca abandona quem confia. Mesmo assim, muitos queriam entender como aquilo era possível. Alguns duvidavam. Talvez tenha sido coincidência, diziam os céticos. Outros tentavam provar que tudo não passava de um truque. Mas os ajudantes, que haviam visto com os próprios olhos o cesto se encher e se renovar a cada pedaço, testemunhavam com lágrimas e convicção. Nós estávamos lá, diziam. Não foi truque, foi o próprio Deus quem alimentou aquelas crianças. Com o passar dos dias, o oratório começou a receber ainda mais jovens. Muitos eram órfãos, outros fugidos da fome e da miséria das fábricas. Todos vinham atraídos pela esperança de encontrar ali algo que o mundo lhes havia negado. Amor. Dom Bosco os acolhia um a um. Chamava-os pelo nome, ensinava-lhes ofícios, orações e, principalmente, a confiar na providência divina. O milagre do pão tornara-se um símbolo vivo da missão salesiana.
uma prova de que o Evangelho não é uma promessa distante, mas uma realidade concreta, vivida entre os pobres. As noites voltaram a ser de risadas, de cantos e orações, mas no coração de Dom Bosco, o milagre deixara também um peso sagrado. Ele sabia que não podia se envaidecer, nem deixar que o extraordinário tirasse a simplicidade do seu ministério. Numa carta a um amigo sacerdote, ele escreveu: Deus nos permite ver seus sinais para que continuemos servindo com fé. O milagre é um lembrete, não um espetáculo. Ainda assim, o eco daquele dia nunca cessou. Décadas depois, os primeiros discípulos de Dom Bosco, os salesianos, continuariam a contar a história da multiplicação do pão em Turim. E cada vez que um jovem pobre recebia um prato de comida em uma escola ou orfanato, era como se o cesto do oratório continuasse a se multiplicar, porque o verdadeiro milagre não era o pão, era o amor que não acabava. Os anos passaram, mas o coração de Dom Bosco nunca deixou de pulsar pelo mesmo ideal: cuidar dos jovens abandonados, educá-los, alimentá-los e mostrar-lhes que Deus estava presente nas pequenas coisas. O oratório de Valdoco, em Turim, que um dia fora apenas um galpão com mesas improvisadas, tornara-se um lar para centenas de meninos. Ali não se oferecia apenas pão para o corpo, oferecia-se também pão para a alma. A oração, o estudo e o trabalho conviviam em harmonia, sustentados por uma fé viva, que parecia crescer a cada novo desafio. Muitos perguntavam a Dom Bosco qual era o segredo de tantas bênçãos. Ele respondia sempre com o mesmo sorriso tranquilo: Meu segredo é simples. Confio em Deus quando falta tudo, é porque Ele quer mostrar que é tudo. Essa confiança inabalável fez com que outros homens e mulheres se juntassem à sua missão, formando o início da congregação salesiana. Assim, o carisma de Dom Bosco começou a se espalhar por toda a Itália e depois pelo mundo inteiro. Cada nova casa fundada era uma extensão do milagre do pão. Em cada escola, em cada refeitório, em cada oratório, repetia-se o mesmo gesto: distribuir o pouco com amor e ver o muito nascer das mãos de Deus. Muitos salesianos relatavam experiências semelhantes às de Valdoco, situações em que o alimento parecia multiplicar-se quando tudo indicava que faltaria. Dom Bosco, ao ouvir essas histórias, apenas respondia com humildade: O Senhor nunca se deixa vencer em generosidade. Com o tempo, o corpo de Dom Bosco começou a enfraquecer. O peso das noites em oração, das viagens, das lutas e da preocupação pelos seus meninos cobrava o preço. Ainda assim, ele não deixava de sorrir. Eu me canso, dizia, mas é uma fadiga doce porque é por amor. Em seus últimos dias, cercado por jovens e irmãos de congregação, pediu apenas uma coisa: que nunca deixassem faltar o pão da fé. Se Deus alimentou nossas bocas um dia, disse ele com voz fraca, é porque quer alimentar nossos corações todos os dias. Quando Dom Bosco partiu para a eternidade, o oratório chorou, mas logo o pranto deu lugar à gratidão. O milagre do pão havia se transformado em uma chama que nenhuma morte podia apagar. E essa chama continuou acesa em cada missão salesiana, espalhada pelo mundo, nas escolas, nas oficinas, nos orfanatos e nos corações de todos que acreditam na providência divina. Hoje, mais de um século depois, o nome de Dom Bosco ainda ecoa como o de um pai, um educador e um santo. Milhões de jovens são alimentados, no corpo e na alma, por sua obra. E cada vez que alguém reparte o pouco que tem, lembrando-se de confiar em Deus, o milagre do pão volta a acontecer, silencioso, invisível, mas real. Porque o milagre de Dom Bosco nunca terminou. Ele apenas mudou de forma. Agora, o pão é o amor, e a multiplicação acontece toda vez que alguém escolhe acreditar. O tempo passou, mas o perfume daquele pão milagroso ainda parece flutuar no ar de Turim. As pedras antigas das ruas guardam o eco das risadas, das preces e das vozes das crianças que um dia foram alimentadas por um homem de fé inabalável. Dom Bosco já não está fisicamente entre nós, mas seu oratório, seu exemplo e seu milagre continuam vivos, multiplicando-se de geração em geração. Em cada lar onde o amor é partilhado,
em cada mesa onde o pouco se transforma em suficiente, em cada coração que escolhe confiar mesmo quando tudo falta. O milagre do pão se repete, porque a providência de Deus não tem data, nem lugar. Ela se manifesta onde há fé. O pão que se multiplicou nas mãos de Dom Bosco foi apenas o início. Hoje, milhares de casas salesianas no mundo inteiro continuam a missão daquele padre de batina simples e coração gigante. Em cada jovem acolhido, em cada aluno que aprende, em cada criança que encontra esperança, o mesmo gesto se repete: Deus proverá. E talvez seja esse o maior milagre. Não o pão que brotou do nada, mas a fé que nasceu no meio da escassez. Uma fé que continua a alimentar o mundo, silenciosa e constante, como o sol que nunca deixa de nascer. Dom Bosco ensinou que quando se confia plenamente em Deus, o impossível se torna cotidiano. O pão se multiplica, a esperança renasce e o amor se torna o alimento que jamais acaba. Porque o verdadeiro milagre é acreditar.